Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Linfotube. Hoje o nosso tema é sistema complemento. Nós vamos entender o que é esse sistema, quem são as proteínas que o integram, como essas proteínas são ativadas e como elas atuam para complementar as diversas outras estratégias do sistema imunológico, como nós vimos conversando há algum tempo. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma introdução ao assunto, mas também vamos focar mais na via alternativa. Estão disponíveis também aqui no Linfotube outros vídeos específicos que tratam da via clássica e também da via da lectina. O meu nome é Leida Calegário, sou professora de imunologia e também atuo no programa de mestrado em saúde, sociedade e ambiente da UFVJM. Bom, para começar, então, é importante a gente falar que o sistema complemento é um sistema muito complexo. Ele é constituído por mais de 30 proteínas séricas, proteínas do nosso sangue, né? Que são produzidas por macrófagos e também por hepatócitos e estão em um estado de inativação no nosso sangue. Então, para essas proteínas atuarem, elas precisam passar do estado inativado para um estado ativado e só assim, então, é que elas conseguirão contribuir para matar esse patógeno. Bom, existem 3 vias para ativação do sistema complemento: a via alternativa, a via clássica e a via da lectina, que é chamada também de via da lectina ligadora de Manose ou via das lectinas, ou simplesmente MBL. Esse B vem de binding, do inglês, que significa ligação. A primeira via descoberta, então, foi a via clássica, quando um imunologista percebeu que poderia ocorrer a ativação de um sistema complexo de proteínas, né, do nosso sangue, quando um microorganismo estava opsonizado, ou seja, estava revestido por anticorpos. Esse imunologista percebeu que a ligação desses anticorpos, né, ligados ao patógeno com proteínas do complemento, levava à ativação de uma cascata de reações que possibilitava então a lise do microorganismo. Estava então descoberta a via clássica do complemento. Tempos depois, outro pesquisador percebeu que a ativação do complemento podia ocorrer também em animais não imunizados, ou seja, que não tinha presença de anticorpo, né? Então ele viu que a presença de anticorpo para poder ativar o complemento, ela não era obrigatória. Esse pesquisador demonstrou então a existência da via alternativa. Estudos filogenéticos mostraram que a via alternativa ela é evolutivamente muito mais antiga que a via clássica, porém os nomes permaneceram os mesmos, né? Então, embora a gente chame essa via que inicia com a ação de anticorpo, né, de via clássica, essa via ela é evolutivamente bem mais recente que a via alternativa. Depois disso, então, foi descoberta a existência da via da lectina ligadora de Manose, uma via em que a etapa crucial para iniciar a ativação do complemento é a ligação de uma proteína, a lectina, com um carboidrato, um açúcar presente na membrana do microorganismo, que é a manose. Como a via clássica é a única que é ativada por anticorpos, né? Ela é a única que faz parte, então, da imunidade adquirida. As demais vias, alternativa e lectina, fazem parte da imunidade inata. Bom, nessa figura aqui a gente pode perceber que existem diferenças nas etapas iniciais do processo de ativação do sistema complemento, né, em cada uma das vias. Mas depois disso, o processo de formação do complexo de ataque à membrana é idêntico nas 3 vias. Além disso, nas 3 vias, a gente tem etapas que são cruciais para a ativação e funcionamento do sistema complemento. Uma dessas etapas é a formação da C3-convertase, uma enzima que quebra a proteína C3. Outra etapa importante é a formação da C5-convertase, que é uma enzima que quebra a proteína C5, e na sequência, então, a formação do complexo de ataque à membrana, um complexo proteico, né, que leva à eliminação do microorganismo.
Nós vamos então entender como ocorre esse processo de ativação do complemento pela via alternativa, que é uma via da imunidade inata. Mas eu vou deixar publicados aqui no Linfotube também vídeos específicos que falarão da via clássica e da via da lectina ligadora de Manose. Não deixem de assistir. Bom, vamos começar a entender a via alternativa. Para isso, então, a gente tem que saber que tudo começa com a quebra, né, de uma proteína sérica, e essa quebra é espontânea da proteína C3. Então, essa proteína C3 se quebra espontaneamente, mesmo se não houver nenhum micro-organismo presente no nosso corpo, como se isso fosse possível, né? Entretanto, quando há micro-organismo, estruturas próprias do patógeno, como é o caso do lipopolissacarídeo, né, LPS, podem aumentar a clivagem da proteína C3. Então, o que eu estou tentando dizer é que algumas estruturas do patógeno aumentam a chance de quebra dessa proteína C3. Quando a C3 é quebrada, são produzidos dois pedaços, dois fragmentos, né? Um pedaço pequeno e um pedaço maior, que a gente chama então de C3A, o pedaço pequeno, e C3B, o fragmento maior. Quase sempre, gente, aqui no sistema complemento, a nomenclatura vai ser essa. O pedaço pequeno será chamado de A, nesse caso C3A, enquanto que o pedaço grande vai ser chamado de B, nesse caso C3B. E quase sempre vai ser esse fragmento maior que será a parte a se fixar, a ficar grudado na membrana do micro-organismo. Vai ter uma exceção que a gente vai ver depois. Bom, guarde aí esse fragmento C3A que a gente vai falar dele daqui a pouco. Agora nós vamos focar no fragmento C3B. Esse fragmento que se liga no micro-organismo, ele tem diversas funções. Ele serve para, ao opsonizar o micro-organismo, torná-lo mais lento, mais letárgico, de modo que ele tem dificuldades para se movimentar e também para se disseminar. Então, só isso, gente, já é um mecanismo de controle da infecção. Outra coisa que acontece é a opsonização, tornando o micro-organismo muito mais atrativo para as células fagocíticas. Um macrófago, por exemplo, ele é muito mais atraído por um micro-organismo opsonizado do que por um não opsonizado, que não está revestido, nesse caso por C3b. Além disso, a fixação do C3b no micro-organismo dá início ao processo de ativação do complemento para a formação do MAC, o complexo de ataque à membrana, que é no que a gente vai dar foco a partir de agora. Bom, agora que C3b está fortemente aderida, ligada, né, no micro-organismo, outra proteína do complemento, que a gente chama de fator B, vem e se liga em C3b. Daí, uma enzima, que é chamada de fator D, também se associa, e vem uma outra proteína, que é chamada de properdina, ou fator P, e também se associa nesse complexo. O fator B ele é então quebrado, né, produzindo então dois fragmentos, BA e BB. De novo, o pedaço BB é o pedaço maior e permanece fixado no C3B. Está então formada a C3 convertase da via alternativa. Essa enzima, então, a C3 convertase da via alternativa, ela é formada por C3b e BB e tem a função de, como o próprio nome diz, quebrar a proteína C3. E é isso que vai acontecer. Quando C3 se ligar nessa C3 convertase, a proteína C3 vai ser quebrada, gerando dois fragmentos, C3A e C3B. Nós vamos falar do C3A depois, né? O fragmento, então, C3b vai se ligar à C3 convertase, dando origem, então, à C5 convertase. E como o próprio nome diz, né, quando uma proteína C5 se ligar à C5 convertase, essa enzima vai quebrar a proteína C5, produzindo C5A e C5b. Nós vamos falar da C5A depois. O fragmento C5b vai dar início, então, à formação do complexo de ataque à membrana, o MAC. Nas próximas figuras, o C5b vai ser representado por essa figurinha azul.
Bom, então vamos ver agora a formação do complexo de ataque à membrana. O C5b, produzido a partir da quebra do C5, se associa então a outras proteínas do complemento, que são a proteína C6, C7, C8 e várias C9. Quantas C9? Não há um número fixo de C9 nesse complexo, né? A gente tem complexos formados por números diferentes de proteína C9. Essa associação ocorre, então, formando um poro, um buraco profundo na membrana do microorganismo, de modo que, por meio desse complexo de ataque à membrana, vai entrar líquido do meio extracelular para dentro do microorganismo. E não é um único poro que é formado, são muitos. Essa figura aqui ela mostra, né, uma bactéria em microscopia eletrônica e a gente pode perceber diversos buracos, né, diversos poros formados. É tanto líquido que entra nesse microorganismo que ele acaba sofrendo lise. Isso por si só já é excelente, mas lembrem-se que a gente já conversou que a ocorrência de lise induz também um processo inflamatório, porque o conteúdo de dentro do microorganismo acaba sendo exposto no meio extracelular, ativando o sistema imunológico a gerar uma inflamação para ajudar a conter essa infecção. Então, voltando àqueles pequenos fragmentos que foram gerados ao longo do processo de ativação do sistema complemento C3A, C5A, esses fragmentos eles vão atuar como fatores quimiotáticos que vão sair gritando ao sistema imunológico, contando de que há um problema e que precisa ser combatido. Assim, atrairão e ativarão mastócitos e basófilos, né, que farão a degranulação, liberando mediadores da inflamação como histamina, prostaciclinas, prostaglandinas, fator de ativação plaquetária e outros mediadores que vão acabar levando a vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, quimiotaxia, nocicepção. Lembrem que o lugar da inflamação acaba ficando muito dolorido, né? Além de diversas outras ações que vão facilitar então a eliminação do patógeno. Além disso, esses fragmentos que foram gerados, eles atraem também macrófagos e neutrófilos, aumentando a fagocitose e morte dos micro-organismos. E essa atração de células imunológicas para aquele sítio, para iniciar um processo inflamatório, ela acontece não só pela ação de C3A e de C5A, mas pelos próprios mediadores também que foram produzidos, né, e liberados pelos mastócitos. Então, gente, é isso. O sistema complemento, ele possui uma forma complexa para ativação, né? Mas tem função extremamente importante no sistema imunológico, pois ele atua em várias frentes de batalha, promovendo alterações nas membranas dos micro-organismos, como opsonização e formação do complexo de ataque à membrana, né? Atraindo outras células de defesa também, como eu citei, macrófagos e neutrófilos, basófilos e mastócitos, induzindo a fagocitose e também a resposta inflamatória. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Se é tão bom assim, a gente tem visto desde o início, né, desses vídeos, o tanto que o sistema imunológico é funcional e ele é regulado e muito efetivo, né? Por que, que a gente, apesar disso tudo, a gente adoece, né? Porque nós evoluímos, mas os micro-organismos também evoluem, né? Vários micro-organismos desenvolveram estratégias para escapar do sistema imunológico e também do sistema complemento, né? Como é o caso, então, da bactéria que causa tuberculose, do vírus da vaccínia, do HIV, além de que falhas no próprio processo de regulação do sistema imunológico, e nesse caso aqui, mais especificamente, falhas no processo de regulação do sistema complemento, podem acabar levando ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Mas isso já é tema para uma outra videoaula, né? Bom, era isso então que eu queria falar para vocês. Não deixem de assistir aos vídeos sobre via clássica e via da lectina. Eu deixo aqui a lista de materiais que foram utilizados para preparar essa videoaula. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no Linfotube,
deixe seu comentário, clique no like, ative o sininho para você ficar sabendo sempre que eu postar novos vídeos, né? E recomende o Linfotube e também esse vídeo para os seus amigos. Siga o FVJM nas redes sociais. Eu deixo aqui mais uma vez o meu muito obrigada e até o próximo vídeo.